Em primeiro lugar, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela realização dessa audiência pública. Eu acho que toda oportunidade que se tiver para trazer esse assunto, trazer esse tema à luz, para dar visibilidade ao tema, é sempre muito relevante. Eu atuo na Procuradoria da República no município de São João de Meriti, na região da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. E, portanto, um esclarecimento que eu gostaria de fazer inicialmente é em relação à abrangência dessa investigação que foi mencionada pela doutora Beatriz, que ela se restringe a uma pequena parte do universo maior do cumprimento dessas recomendações do CEDAW ao Estado brasileiro. A morte da Aline da Silva Pimentel Teixeira motivou essa condenação do Brasil e essas recomendações. Ela, na verdade, tem também a função de fazer com que isso, além dessa reparação financeira e simbólica que se vem exigindo, de fazer também com que a morte dela não tenha sido em vão, de que essa tristeza e esse dano que foi ocasionado à Aline, à sua filha, à época com 5 anos, e a toda a sua família, ela sirva também de razão para que isso não volte a acontecer mais com nenhuma brasileira. Então, eu estou tratando, nesse inquérito civil, de 8 cidades, numa região extremamente problemática do Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense, mas existem mais cerca de 5.500 municípios em que essa situação provavelmente se repete, em que essa situação precisa ser revertida. Então, feito esse esclarecimento inicial, gostaria também de dizer, baseado, eu não analisei, não sou médico, mas não analisei o prontuário da Aline, e não sei detalhes de como se deu esse atendimento, mas pelas informações que eu já tive, um fato que eu achei extremamente relevante foi que ela saiu da Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória e chegou ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, que seria uma unidade, a Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória, ela é para uma maternidade de risco habitual, e ela foi transferida para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, que seria um hospital com um atendimento de maior gravidade, maior complexidade. E essa chegada da Aline ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, a informação que se tem é de que ela chegou lá sem nenhum detalhamento do quadro de saúde dela. E isso, quando eu estive no dia 30 de setembro no Hospital Geral de Nova Iguaçu, uma informação que o secretário de Saúde me deu, porque o Hospital Geral de Nova Iguaçu ele é um hospital importantíssimo para a Baixada Fluminense, é de que, em muitos casos, os municípios têm as suas ambulâncias, e aí até fora do SAMU, a entrada da emergência do hospital fica num local mais elevado, então tem uma rampa. Então, ele relatou que muitas vezes acontece do paciente, aí não só a gestante, ser despejado lá embaixo ainda pela ambulância de outros municípios, então ela tem que, por seus próprios meios ou com familiares, chegar até o local de atendimento sem essa informação. Então, provavelmente isso também, e que é um dos componentes da rede Cegonha, que é a logística que envolve o transporte sanitário e regulação, o mau funcionamento desse componente que, infelizmente, ainda acontece. Portanto, em relação a esse meu universo menor, existem na Procuradoria da República de São João de Meriti duas apurações. Uma se refere
a apuração de forma mais geral da organização da rede de assistência obstétrica e neonatal, e mais especificamente a implantação da rede cegonha na Baixada Fluminense, que foi instaurado a partir dessa representação da relatoria da plataforma DESCA do direito humano à saúde sexual e reprodutiva, e já havia uma apuração anterior em relação à auditoria 11.431, que tinha sido feito pelo DENASUS, que é o Departamento Nacional de Auditoria, acompanhando ainda o programa de humanização do parto e nascimento, pré-natal, parto e nascimento, e no município de Belford Roxo, que é onde se situa a Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória, local de primeiro atendimento da Aline. E alguns fatores interessantes nessas duas apurações é que elas acabam se cruzando. Problemas que, aí falando dessa nova ação estratégica do Ministério da Saúde, que é a Rede Cegonha, está relacionado a muitas dessas irregularidades que foram verificadas pela relatoria e também pelo DENASUS no relatório de auditoria, estão relacionadas ao componente da atenção básica, que é o contato inicial do paciente com o sistema de saúde. Então, a Rede Cegonha, ela teria quatro componentes, que seria pré-natal, parto e nascimento, puerpério e atenção integral à saúde da criança, e esse sistema logístico que envolve transporte sanitário e regulação. Então, desses componentes, o pré-natal, o parto e nascimento e o puerpério e a atenção integral estão diretamente relacionados com a atenção básica. E a atenção básica se dá em unidades básicas de saúde, em postos de saúde, e também através dessas unidades básicas vinculadas à estratégia de saúde da família. Então, então, a gente vê que a implementação efetiva da Rede Cegonha e da implementação do Pacto Nacional para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil está diretamente relacionado ao bom funcionamento e à estruturação da atenção básica. E aí a gente se depara na Baixada Fluminense com um problema gravíssimo, que é a cobertura da estratégia de saúde na família nos municípios. Eu não tenho ainda, estou há pouco tempo nessa unidade, mas pelo menos 2 municípios e 2 municípios grandes, que são Nova Iguaçu e Duque de Caxias, já tem informação de que a cobertura da saúde da família é de menos de 30%, em torno de 25% somente da população que é atendida que é alcançada pelo Programa Saúde da Família. E por que isso é importante? O relatório de auditoria do DENASUS, deixa eu verificar só o meu tempo aqui. Relatório de auditoria do DENASUS, por exemplo, um dos problemas que ele identificou foi a utilização inadequada do sistema, o SIS pré-natal, que é onde deveria ser registrados toda a vida da gestante, né? Desde o pré-natal até ela chegar ao parto e também ao momento posterior ao nascimento. Então, no município de Belford Roxo foi identificado que esse sistema não estava sendo utilizado, ou seja, no número de partos
que estavam sendo realizados não correspondia ao número de gestantes cadastrados, ou seja, as gestantes não estavam sendo acompanhadas. O início tardio do pré-natal. A recomendação era de que ele foi verificado o início do atendimento pré-natal entre a 17ª, 120 dias, e a 26ª semana, 180 dias. E não conseguindo fazer a captação precoce. Mas como é que você faz a captação precoce? Com a estruturação da atenção básica, e a estratégia utilizada tem sido primordialmente a estratégia saúde da família, que nesses municípios se mostrou ainda extremamente precária e incipiente. Um outro ponto, que aí vai estar ligado principalmente ao parto e ao componente parto, nascimento e o sistema logístico, que é a organização da rede de atendimento especializado. Então, hoje, a Baixada Fluminense ela tem cadastrados ainda no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 13 maternidades, incluindo tanto risco habitual quanto alto risco. Dessas 13 maternidades cadastradas no CNES, 3 estão desativadas. Uma em Nilópolis, uma em Duque de Caxias e uma em Japeri. Então, do universo de 13, a gente tem 3 desativadas, então sobram 10. Dessas 10, 4, se eu não me engano, deixa eu só... 4 são prestadores privados credenciados ao SUS. E desses 4, então, que é praticamente metade, uma delas é a Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória e outra o Hospital de Clínicas de Belfor Roxo, que são as 2 únicas maternidades existentes no município. Um outro ponto relevante foi mencionado aqui, as comissões de revisão de óbitos. Então, existe a Comissão Nacional de Revisão de Óbitos, os comitês ou comissões estaduais, os comitês municipais, e cada unidade, cada hospital, cada maternidade tem que ter também o seu comitê. Então, Belfor Roxo, hoje, qual é a situação? O município ainda não está efetivamente implementado em funcionamento o seu comitê municipal de revisão. E qual a importância desses comitês? De não justamente buscar reverter esses índices altíssimos, alarmantes ainda que se tem de mortalidade materna, e identificar as causas, saber por que essas mortes ocorreram, e não tratar simplesmente esses eventos tão graves e dramáticos na vida das pessoas como um simples número de estatística. Então, em Belfor Roxo, hoje, não tem comissão municipal de revisão de óbitos. Depois de cobrado pelo Ministério Público, a Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória, por exemplo, respondeu ao ofício, encaminhou atas da sua comissão de revisão de óbitos. E aí, o que eles dizem, basicamente, em todas as avaliações de óbitos? Após análise e verificação dos prontuários, a comissão concorda com os óbitos. Então, essa análise que é feita. Então, quer dizer, a comissão não funciona. Existem formulários, existem diretrizes que deve ser verificado desde da história ambulatorial da parturiente que veio a óbito, como também o seu prontuário hospitalar. Então, isso não funciona. Deixa eu vou só tentar encerrar aqui, vou ver o mais importante, que o meu tempo já está esgotado. Mas fique à vontade, você tem mais 5 minutos. Tem uma prorrogação já. Então... um outro ponto em que eu até conversei um pouco no início aqui com a Jurema, é o índice de partos cesáreos.
que é altíssimo e que também não... O município, há uma omissão também muito forte do município no acompanhamento, que o setor de controle e avaliação que deveria haver, deveria ser estruturado, deveria acompanhar essa questão. Mas isso é extremamente difícil. Eu, por exemplo, requisitei nesse inquérito que eles informassem quais tinham sido as indicações para cada parto cesáreo realizado. Então, eles encaminharam lá uma lista com algumas informações técnicas e eu observei, por exemplo, que um índice muito grande era que dizia da desproporção entre a cabeça do nascituro e a abertura da parturiente. Então, isso tinha um índice altíssimo. Então, o que se verifica? Que, na verdade, tem, o outro não me recordo, tem alguns motivos em que se alega, se usa como um coringa, né? Não se tem como justificar, então se utiliza essa justificativa. Então, eu estava relatando para a Jurema a dificuldade que o Ministério Público tem, por exemplo, em verificar, em adentrar essa análise médica para saber se houve realmente um excesso ali na indicação da cesárea ou se não realmente havia uma indicação médica para a realização do procedimento. Algumas notícias sobre informações que foram obtidas já nessa investigação. Houve resposta da Secretaria de Política para as Mulheres, então vou mencionar aqui alguns itens, eu não vou mencionar, que já são de conhecimento geral, que se diz, por exemplo, que a implementação da rede cegonha, o Pacto Nacional que eu acho que são mais já de conhecimento, e vou mencionar alguns itens mais concretos. Então, em relação à indenização, né, a Secretaria de Política para as Mulheres disse que o governo brasileiro se comprometeu a pagar a indenização financeira e fazer reparação simbólica através da realização de um seminário nacional e criar na maternidade de Mesquita, que é o hospital da mãe, né, um espaço denominado Aline Pimentel. Aí disse que o pagamento está dependendo dos municípios envolvidos, Nova Iguaçu e Belfor Roxo. Então, realmente, essa resposta me causou muita dúvida de saber por que não se faz, por que a União não pode arcar com essa reparação, já que a finalidade maior é que haja a reparação. Então, eu entendo que não pode haver essa briga ou esse jogo de empurra entre a União e os municípios, e até mesmo ao Estado, porque o Estado do Rio de Janeiro também ele é responsável pelo ocorrido. Então, eu também entendo que deve haver, assim como a Mônica indicou, fixado o valor, parece que já foi fixado, mas fixado uma data para o pagamento. Porque o que aconteceu não é ordinário, o que aconteceu é extraordinário, é extremamente grave, é extremamente dramático. Então, precisa haver uma resposta, depois de 11 anos, uma resposta efetiva e rápida. E não é possível acreditar que a União não tenha como realizar esse pagamento para que se quite minimamente essa dívida. Outro que eu achei... Um outro ponto que eu achei bastante, que é criar na maternidade de Mesquita um espaço determinado Aline Pimentel. E aí me surgiu a dúvida. Por que não se colocar o Hospital da Mãe e o Hospital Aline da Silva Pimentel Teixeira? Por que um espaço? Será que isso já revela, de certa forma, que não se acha que foi tão importante assim a morte de Aline para o Estado brasileiro? Ela não merece o nome de um hospital.
ela merece o nome de um setor. Então, isso, para mim, não sei se eu estou sendo um pouco exagerado, mas, para mim, isso é bastante revelador. Tá bom. Senhora Presidente, eu tenho pronto o requerimento e preciso me ausentar por causa da reunião da CREA e para a cerimônia na base aérea. Eu pergunto ao doutor Rodrigo se ainda falta muito para concluir ou se posso conceder a palavra ao senador. Eu vou conceder a palavra ao senador Eduardo Suplicy para que ele possa também fazer a leitura do requerimento e cumprir também com a outra agenda. Senador Suplicy. Eu vou propor que Vossa Excelência assine comigo, a senadora Vanessa Graziotin também Sim. já assinou. Excelente Senhora Presidenta Ana Rita, da Comissão de Direitos Humanos, Brasília, 14 de novembro, requerimento. Considerando o que foi relatado perante a Comissão de Direitos Humanos do Senado sobre a morte materna de Aline da Silva Pimentel e o diagnóstico que foi colocado sobre as condições precárias de atendimento à saúde às mães gestantes na rede de saúde de Belford Roxo, pelas senhoras Mônica Arango, Beatriz Galli e pelo Procurador da República Rodrigo da Costa Lines, requeremos que as notas taquigráficas desta audiência sejam encaminhadas ao Ministro da Justiça, ao Ministro da Saúde, à Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, à Ministra da Secretaria dos Direitos da Mulher, à Ministra da Secretaria dos Direitos da Igualdade Racial, ao Governador do Estado do Rio de Janeiro, ao Secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, aos prefeitos de Belford Roxo e de Nova Iguaçu, e respectivos secretários municipais da Saúde, no sentido de que sejam tomadas as providências para que logo possa haver a indenização devida à família de Aline da Silva Pimentel e para que a rede hospitalar da Baixada Fluminense, em especial os hospitais mencionados, sejam objeto de transformações que venham a garantir o atendimento adequado a todas as mães gestantes que precisarem ser atendidas. Respeitosamente, Eduardo Suplicy, Vanessa Graziotin, se Vossa Excelência Claro, estiver de com acordo. certeza. Então, Puramente de acordo, senador Suplicy. então se pudermos assim considerar Sim, aprovado. Já está aprovado. Também. Vamos fazer os devidos encaminhamentos. E parabenizamos a iniciativa, senador Suplicy. Muito obrigado. Se o senhor puder trazer aqui, eu assino. Já vou. Muito bem. Parabéns pela agilidade. Senador Suplicy é sempre assim, muito... Obrigado. Eu sugiro, senador Suplicy, que a senadora Lídice da Mata também assine, porque ela também já assinou presença, com certeza ela vai assinar com muito gosto. Viu? A assessoria pode colher a assinatura dela também. Tá bom? Se quiser, está aqui manualmente escrita, mas se for necessário, faz por... Não, depois a assessoria aqui vai fazer, formaliza direitinho, retoma as assinaturas para que possamos fazer os devidos encaminhamentos. Podemos considerar aprovado. Considerar aprovado, com certeza, senador Suplicy. Merece aqui todo o nosso agradecimento, viu? Muito obrigada. Obrigada, senador Suplicy. Eu acredito que as entidades aqui presentes também agradecem aqui a iniciativa de Vossa Excelência. Eu vou retomar a palavra ao doutor Rodrigo para que ele possa já ir concluindo a sua fala. A Secretaria de Política para as Mulheres informou também que o processo de adesão à Rede Cegonha está bastante avançado, que já houve, 28 de março, o sistema de adesão da Rede Cegonha apresentava adesão de 5.007 municípios, abrangendo aproximadamente 2.700.000 mulheres. E aí a minha preocupação é justamente com a estruturação da atenção básica, com a cobertura da saúde da família, porque a adesão formal e mesmo a qualificação dos estabelecimentos hospitalares certamente vai ser insuficiente para garantir que haja captação precoce, que haja classificação adequada do risco da gestante ainda
durante a gestação, que haja vinculação, cumprimento da Lei 11.634, de vinculação durante o pré-natal da gestante à maternidade em que ela vai ter o seu filho. E a Secretaria Estadual de Saúde, finalmente, quando a Beatriz esteve comigo, eu não tinha conseguido ainda uma resposta deles, mas essa informação da rede hospitalar foi fornecida por eles. Então, tem algumas notícias boas, né? Então, o Estado do Rio de Janeiro ele implementou também, como estratégia suplementar da Rede Cegonha, o projeto Mãe Coruja, que inclui, por exemplo, incentivo financeiro e essas duas unidades de Belford Roxo, que é a Clínica Nossa Senhora da Glória e o Hospital das Clínicas de Belford Roxo, aderiram a esse projeto, a esse programa, e durante a vistoria verifiquei que finalmente eles estavam adotando algumas medidas corretivas já, que a Vigilância Sanitária já tinha indicado desde 2011, e que só agora, depois de 2 anos, em 2013, medidas simples como colocação de lavatório e papeleira e saboneteira nas enfermarias e divisórias entre os leitos, que são medidas extremamente simples e que ainda não tinham sido adotadas. Em relação ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, também falei pessoalmente com o secretário de Saúde de Nova Iguaçu, que confirmou essa informação da inauguração para o final de novembro da Maternidade Mariana Bulhões, e que eu acredito, então, que apesar desse quadro que a Beatriz viu lá, que a melhor solução, mas aí fico aqui também para perguntas, é realmente não fechar ainda a Casa de Saúde Nossa Senhora da Glória, até porque pela importância que tem e pela escassez de leitos que existe na região. Mas é claro que isso mediante a adequação às condições previstas na legislação, no Pacto Nacional para a Redução da Mortalidade Materna e Infantil, no Programa de Humanização do Parto, nas regras da Rede Cegonha, do Projeto Mãe Coruja. E fico à disposição. Muito obrigado.